Queridos irmãos, eu tenho a honra de apresentar o ministrante desta noite, pastor Francisco Soares Raposo Filho, pastor da Assembleia de Deus em Bacabal. O nosso vice-presidente da CEADEMA, meu pai no ministério. Com ele, o casal Francisco e Hilda, os pais do pastor Jarber, o Osaías e o Eligilson. Onde estão? Estão aí em algum lugar. A igreja quer saudá-los, bem-vindos, estão lá junto com a equipe de transmissão do culto. Querem saudá-los bem-vindo em nome de Jesus. Confirmem isso dizendo amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aquiete o seu coração, tranquilize a sua mente e ouça a palavra de Deus. Queridos, a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar com vocês nessa oportunidade. Eu não sei se o lugar onde eu nasci, quando eu nasci, ainda era de Pedreiras, Jatobá dos Raposos, mas nos meus documentos eu sou pedreirense. Hoje Jatobá é de Santo Antônio dos Lopes. Eu não sei se na época que eu nasci ainda era de Pedreiras, só sei que eu sou pedreirense. E louvo a Deus por estar na minha terra, na minha cidade. Quando fala de Pedreiras, é como se eu tivesse morado aqui, mas nunca morei aqui. Nascemos no Jatobá do Raposo, depois o papai se mudou para um lugarejo chamado São Torquato, que a gente chama São Trocate, e de lá para Baixão do Raposo, que era Baixão do Eurico, e ele comprou a propriedade e por causa do nome dele, até hoje se chama Baixão do Raposo. Eu sou então dessa região. É um prazer estar aqui com o meu pai no ministério, o pastor Amarante, a quem eu amo, respeito. Só não adoro porque a Bíblia não permite, mas eu lhe amo demais. E está com o Valberto, que eu admiro demais. Pastor Valberto é uma das pessoas que está no meu coração. Jarber, que quase se cria comigo, começou com 17 anos dentro de casa e hoje está aqui no ministério, tendo passado antes por São Paulo para fazer seminário. Então quero abraçar todos vocês na pessoa desses amados obreiros e dizer da felicidade de estar acompanhado dos pais do Jarber, do Osaías e do Eligilson, são amigos incansáveis. O tema de vocês é frutificando em tempo oportuno, não é isso? Eu disse para o Valberto que eu vou deixar a parte em tempo oportuno para ele ou para os outros ministros da palavra durante essa festa. E quero falar sobre frutos da vida cristã. Geralmente numa festa como essa se espera em, digamos assim, avivalista, mais ou menos. Eu não me considero avivalista, mas quero que vocês prestem atenção porque entendo que vai ser de bom êxito, de bom proveito para vocês. Frutos da vida cristã. Primeiramente, a ideia da produtividade está em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a ideia da produtividade. Para Adão logo Deus disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, a partir do Gênesis, nós encontramos essa ideia na Bíblia de produtividade. Deus nos escolheu para produzirmos, nos tirou do mundo, nos tirou das trevas, nos tirou do pecado, das garras de Satanás, para produzirmos frutos para Ele. Eu citei Jatobá do Raposo, São Torquato e Baixão do Raposo, porque eu cresci aí nessa região. E cresci ouvindo duas expressões da boca do meu pai: palmeira macho e novilha manina, que o nome é maninha, mas a gente chamava lá no interior manina.
Eu não sei se aqui alguém é dessa época ou entende. Se o Levi estivesse por aqui, com certeza ele sabia o que eu estou dizendo. Ele é meu primo, filho de uma irmã, de uma mãe, da minha mãe. Pastor Amarantes conhece essas expressões, né? Palmeira macho, ovelha, ou seja, ovelha ou novilha manina. Conhece, não conhece? Então eu ouvi o papai dizendo: Moisésinho, amola o machado e vai cortar as palmeiras machos. E eu pequenininho ficava olhando assim, palmeira macho, não via diferença, como a gente vê do homem para a mulher. Não via essa diferença. Mas para o papai, a palmeira macho era aquela que não produzia cacho, e que por isso para ele não tinha serventia, porque não produzia. Hoje o Ibama com certeza ia pegar ele. Mas ele mandava cortar as chamadas palmeira macho, exatamente porque a palmeira, ela derruba as suas palhas em cima do arroz. Como ele dizia que não produzia, ele machado nela. Que é exatamente isso que acontece também com a novilha maninha, que a gente chama manina. É a novilha que não gera filhos, que não dá cria. Então, novilha que não pare, que não gera filhos, machado nela. É exatamente isso que acontecia. Ia para o machado, ia para o açougueiro, para o açougue, porque não produzia frutos, porque não produzia filhos, não gerava. E como o gado era de criação, a novilha manina não tinha significado, a não ser dar o seu produto com a sua própria carne, com a sua própria vida. Então essas expressões eu cresci ouvindo da parte do meu pai. E escute bem isso aqui, para você poder entender onde eu quero chegar. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da vinha. O meu amado tem uma vinha em um lugar muito fértil, ou em um lugar num lugar fertilíssimo, e a cercou e a limpou das pedras, e plantou de vides excelentes, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas veio dar uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe fiz, eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer, o que eu farei com a minha vinha. Tirarei sua cerca, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Aqui é Isaías capítulo 5, falando exatamente da vinha do Senhor, que é Israel, e que nós podemos trazer para o contexto atual. Essa vinha hoje é a igreja. Deus esperava que essa vinha desse frutos, plantou no terreno melhor que ele tinha. Eu vi muitas vezes o meu pai procurando o melhor da terra para botar roça, e eu ouvi ele discutir com os trabalhadores: lugar tal assim é o melhor terreno que nós temos no momento. Plantava lá. Aí eu via ele escolher as sementes melhores do arroz, do feijão, do milho. As espigas de milho ele pegava assim, tirava o pé e tirava a capa, ficando só com o meio da espiga, segundo ele, já as melhores espigas que ele tinha escolhido para plantar a melhor semente. E Deus diz aqui que ele semeou plantou essa sua vinha das melhores mudas. Esperando ter frutos, ele fez logo o lagar, que era o lugar de espremer a uva. Fez cerca, pôs uma torre para a vigia,
e colocou um vigia lá, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ele se decepciona, fica totalmente desapontado, e diz: vou tirar a cerca, vou tirar a parede, vou deixar o gado pisar. Não, como ele é Deus, ele diz: não vou deixar chover sobre ela. É isso que eu vou fazer com a minha vinha, porque eu esperava dar frutos bons e deu frutos ruins, frutos azedos. Verso 6 diz: e a tornarei em deserto, não será podada, nem será cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Mas olhe esse outro texto aqui: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos bons, a árvore boa dá frutos maus, nem a árvore boa dá frutos bons. Aliás, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Já em Lucas, isso é Mateus, já em Lucas diz assim: porque não há boa árvore que dê maus frutos, nem má árvore que dê bom fruto. Se a gente trouxer para o contexto, um crente bom nunca dará maus frutos, mas um crente ruim dificilmente dará bons frutos. É isso que o Senhor está dizendo. Mas o que eu quero focar é a questão da frutificação. Toda árvore que não dá bom fruto, toda árvore que só produz fruto azedo, toda árvore que só produz fruto ruim, é cortada e lançada ao fogo. Eu li Mateus e Lucas. Olha Mateus novamente. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, está falando de Jesus, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus está com fome, vê uma figueira e foi procurar frutos, não achou. Ele amaldiçoou a figueira porque não tinha frutos. Eu estou mostrando para você a ideia de produtividade nesses textos, que o Senhor sempre quer produtividade. Olha esse outro texto, Lucas. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e procurando nela frutos, não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o encontro. Portanto, corta, para que ela ocupa ainda o terreno inutilmente. Se não tem frutos, por que ocupa o terreno inutilmente? Então respondeu o jardineiro, disse-lhe: Senhor, deixa esse ano, até que eu a escave e a esterque ou estrume, e se der fruto ficará, se não, depois a mandarás cortar. Olha o que o Senhor está dizendo, que o dono do jardim mandou arrancar uma árvore, porque não tinha frutos. O jardineiro, que representa Cristo, o dono do jardim representa Deus, o jardineiro que representa Cristo, disse então para o dono do jardim: deixa só mais um ano, deixa eu cuidar, deixa eu fazer mais uma tentativa esse ano. Eu vou podar, eu vou colocar inseticida, eu vou colocar estrume, aguar bem direitinho. Depois de um ano, se não produzir, aí o Senhor arranca. Veja a ideia é de que haja produtividade. E terminando o texto bíblico, eu quero ler mais esse, João. Esse é muito conhecido, você conhece todos esses, mas esse eu acho que é um dos mais conhecidos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Quem conhece? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara ou ramo em mim que não dá fruto, ele faz o quê? Corta. E o que dá fruto, ele faz o quê? Limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não dá fruto, se não estiver na videira,
assim também vós, se não estiverdes em mim. Cada texto desse a gente poderia explanar, eu estou apenas mostrando nesses textos a ideia de produtividade, porque eu comecei dizendo que a Bíblia inteira tem essa ideia de produtividade. Não cabe na cabeça do cristão verdadeiro, do cristão de mesmo, 100% mais, a questão de ficar de braços cruzados. Não cabe na cabeça do cristão verdadeiro ser crente de banco. Não cabe na cabeça do cristão verdadeiro um crente voluntário. Quem já viu essa história? Não, mas o pastor recebe salário para fazer o trabalho dele, os dirigentes têm sua ajuda de custo e assim por diante, o do zelador talvez seja até de carteira assinada e tal. Eu sou voluntário. Aí me lembra do pastor Estevão, que estava construindo o Templo Central, hoje lá onde o pastor Coutinho assiste, e aí no momento de fazer o pagamento, um pedreiro ficou lá em cima, assim num canto mesmo assim. Ei, meu irmão fulano, irmão fulano, desça, vem receber seu pagamento. Ele não deu ouvido. E depois, meu irmão, desça, vem receber seu pagamento. Aí o pastor já falou alterado, meu irmão, desça depressa, vem receber seu pagamento. Ele disse, o meu Senhor Jesus Cristo já pagou tudo quando morreu por mim na cruz do Calvário. Por esse ponto de vista, ninguém é voluntário. Tudo que meu irmão faz na obra do Senhor, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário, quando morreu por mim e por você. É bem verdade que os que vivem de tempo integral precisam da sua manutenção, precisam do seu salário. Está escrito na Bíblia, digno de honra, o obreiro é digno do seu salário. Todo obreiro é digno do seu salário, está na Bíblia. Mas não, essa ideia de crente voluntário, eu nunca entendi. Sabe qual outra coisa que eu nunca entendi, falando para os jovens, que eu nunca aceitei, aliás, nem entendi, nunca aceitei, é que os obreiros, os jovens de hoje, são obreiros de amanhã. Nunca isso entrou na minha cabeça, nunca isso entrou no meu coração. Para mim, os jovens de hoje têm que ser obreiro hoje, senão eles não servem amanhã. Então hoje é que é o dia aceitável, hoje é que é o dia da salvação. O amanhã não pertence a mim nem a você. Então sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração hoje. Amanhã Ele pode estar nos chamando já para prestar conta desse serviço. É isso que eu quero que você compreenda. Então essa ideia de frutificação está em toda a Bíblia. Como eu disse, que a ideia está em toda a Bíblia. E Deus escolheu-nos do mundo para produzirmos frutos para Ele, frutos para a sua glória, frutos para o seu louvor, frutos para o crescimento do seu reino e edificação daqueles que estão em nossa volta. Então Deus nos escolheu para isso. Então vamos ver alguns desses frutos para você compreender melhor. Primeiramente, Romanos 1:13, não precisa procurar que eu vou ler para você. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Veja esse outro versículo. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O que Paulo está falando aqui? Está falando de frutos convertidos, almas ganhas, que nós todos temos que entender que devemos gerar esse tipo de fruto. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, não sei se você tem 1 ano, 1 mês, se você tem 10 anos, 40, 50 ou mais anos de crente. O que eu quero que você entenda é que você precisa encaminhar vidas para o reino do Senhor. Você precisa ganhar almas para o reino de Deus. Você precisa gerar frutos chamados convertidos. Você precisa ter esses filhos espirituais. Você, como crente, precisa fazer isso. Aí você diz assim: ai, meu pastor, mas eu nunca ganhei uma alma. Pois está no tempo de você ganhar.
Estamos entrando 2020. Faça um propósito com Deus de ganhar uma alma em 2020. Não é apenas orar e abandonar como a avestruz que põe os seus ovos e abandona, mas é orar por esta pessoa, cuidar dela e vê-la descer as águas batismais, e vê-la pregando, cantando, louvando a Deus, dizimando, ganhando outros, chegando ao ministério. Isso é lindo, isso é maravilhoso, e nós precisamos compreender isso. Os jovens precisam gerar frutos. Convertidos. Eu aceitei Jesus com meus 17 anos e logo eu comecei a pregar o evangelho. Com um mês de crente eu tive minha primeira oportunidade. Na escola técnica, quando eu tinha a oportunidade, eu estava na frente da minha classe, pregando o evangelho. E muitas vezes eu ia para o banheiro, alguém achava que tinha alguém lá do lado de dentro, atendendo uma necessidade fisiológica ou biológica, e eu estava lá de joelhos, pedindo almas. Senhor, salva a minha classe, salva os meus colegas, e assim por diante. Pela graça de Deus, dessa turma, dessa escola, eu tenho 2 filhos no ministério que hoje são pastores. Aliás, 2 filhos espirituais que hoje são pastores. Eu fui chamado de pastorzinho pela primeira vez na minha classe. Então, eu entendi que eu precisava ganhar almas. Eu entendo que eu continuo desejando, que eu continuo no ministério de ganhar alma. Eu preciso ganhar alma. Enquanto o Senhor não me chamar para a eternidade, eu preciso produzir esse tipo de fruto chamado fruto convertido. Eu não quero que você levante a sua mão, mas você já ganhou alguma alma para Jesus? Você já conduziu alguém para Deus? Você já testificou de alguém, de Jesus para alguém? Você já se preocupou para trazer essa pessoa para a igreja? É festa dos 90 anos, parabéns, mas você está pensando só de desfrutar, só de ouvir, só de adorar, só de receber o batismo do Espírito Santo, ou falar em mistério, ou receber dons espirituais, mas o vizinho que não conhece Jesus, o parente que não conhece Jesus, que compromisso você fez com essas pessoas? Você precisa compreender que você precisa ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar só um exemplo para você. Eu tenho um programa que eu já até repeti por um período aqui na rádio de vocês. Não consegui mais patrocinadores e então tive que parar. Fiz isso também em Teresina. Por falta de dinheiro, eu também não continuei lá em Teresina. Fiz isso em Lago da Pedra. Não paguei nada lá. Eu estava num trabalho em Lago da Pedra e a irmã Raimundinha, que na época era a prefeita, ela estava na reunião. E quando eu a vi, eu não perdi tempo. Eu disse: irmã Raimundinha, vamos abençoar o seu povo. Ela disse: como? Ponha o meu programa na sua rádio. Aí ela chamou o moço lá e disse: escute aí o pastor Raposo. E colocaram por um período o meu programa na rádio. Eles recebiam lá no rádio, jogavam no transmissor deles, na Rádio Santa Maura. Um dia eu fui pregar lá em Lagoa Grande, e quando eu terminei de pregar, o pastor disse: tem uma senhora, uma irmã, quer falar com o senhor. Aí ela disse assim: pastor, o senhor foi o primeiro homem que Deus usou para falar de Jesus para mim. O senhor foi o primeiro homem usado por Deus para falar de Deus, falar de Jesus para mim. Se a senhora não me conhece, como é que eu fui o primeiro homem? O senhor não tinha um programa na Rádio Santa Maura? Eu digo: tinha. Ela disse: pois eu moro aqui nesses pés de serra, próximo do arame. Eu moro aí nesses pés de serra. Pastor, uma mulher doente. Aí foi contar a situação dela, uma situação difícil. Mas um dia eu liguei o rádio e o seu programa estava passando na rádio. E eu comecei a ouvir o seu programa. Sabe o que aconteceu comigo? Jesus me curou e eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso é gostoso, isso é maravilhoso. O Jarbe foi parceiro desse programa, foi um ajudador desse programa muitas vezes. Lá no Brejinho, Jarbe, tem uma criança, hoje é moça. Eu fui pregar lá no Brejinho e o diácono Albino disse assim: pastor, dê oportunidade para a irmã fulana dar o testemunho dela, porque o pastor Raposo precisa ouvir. Eu imaginei logo rádio. E aí a irmã começou a dizer: eu tinha raiva de crente, mas eu tinha mesmo ódio de crente, nojo de crente. Mas a minha menina de 7 anos adoeceu e aceitou a Jesus como Salvador.
e pegava na minha mão, me levava para o sofá. Senta aqui, mãe, senta. Aí ligava o rádio e dizia: escuta, mãe, o homem de Deus, escuta, mãe, o homem de Deus. E aquilo foi me quebrantando, até que eu aceitei a Jesus como o Salvador da minha vida. Hoje a família toda serve ao Senhor Jesus Cristo. Eu estava com o saudoso José Vieira, que era prefeito, foi prefeito ali 2 vezes. Aí ele tinha uma senhora lá e ele disse: eu queria lhe apresentar o meu pastor, pastor Raposo, depois que ele aceitou a Jesus agora no final da vida. Ela disse: pastor Raposo, eu conheço. Tu não lembra quando eu estava em Teresina doente? Ele disse: lembro. E ela foi falar da enfermidade, que eu não lembro qual era. Uma enfermidade que levava ela para o isolamento. Então era uma enfermidade contagiosa. Então me botaram no isolamento, mas só quando iam me conduzindo, o rádio no carro estava ligado. Pastor Raposo estava pregando. Eu disse: eu quero um rádio, me arranje um rádio para eu ouvir esse programa novamente. E lá no isolamento, pastor, ouvindo o rádio, na hora que o Senhor disse: Jesus te cura, eu fui curado para a honra e glória do nome do Senhor, e aceitei a Jesus como meu Salvador. Isso é lindo, mas isso não é uma coisa, um mérito do pastor Raposo, é mérito de todos aqueles que falam de Jesus como o único e suficiente Salvador, de todos aqueles que resolvem anunciar a Jesus como Salvador. Você pode não ser um pregador como Jarber, como pastor Raposo, como pastor Amarante, como pastor Valberto, como outros, e até auxiliares, irmãos e irmãs, mas você sabe falar. Pastor, mas eu sou mudo. Pois deixa eu dizer para você, um dia desse nós batizamos alguns mudos, porque o irmão Rubervan, parece que é Rubervan, Gilbervan, ele começou um grupo de Libras, e hoje nós temos o departamento de Libras em Bacabal. Eu estou pregando no culto de segunda-feira, e eles estão lá atrás com as pessoas deficientes, na linguagem deles, de Libras, transmitindo o que a gente está falando. E aí no dia do batismo, ele estava lá com os irmãos para serem batizados. Você não pode esquecer, você precisa ganhar vidas para Deus, almas para Jesus. Isso fala de frutos convertidos. Curva a sua cabeça aí só um instantinho. Feche os seus olhos por bondade. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias. Você não pode se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Não abra os seus olhos, porque eu quero orar por você. Quantas almas você já ganhou? Nenhuma, pastor. Faça um compromisso com Deus. 2020 não pode passar em branco. Você pode ganhar uma alma em 2020, pode ganhar até mais. Você pode ganhar dezenas, desde que você se comprometa com isso. Pastor, não tem esse negócio de você pode e você deve. Tem que começar hoje. Traga alguém para as festividades dos 90. Conduza as pessoas à frente para aceitar Jesus. Chame-as. Você quer? Se você quiser, se você desejar, Deus vai te dar essa graça de ganhar almas para o seu reino. Meu Deus e meu Pai, aqui estão esses teus filhos, esses que também estão nos vendo pela internet. Que o teu nome seja exaltado e glorificado na vida de cada um. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor conceda a esses teus filhos a graça, o direito de produzir frutos convertidos, de ganhar almas para o teu reino. Eu quero que os teus filhos sintam o prazer, a alegria de ganhar almas para o teu reino. Os que já ganharam almas, que continuem ganhando, continuem produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E os que ainda não tiverem esse privilégio de ganhar uma alma para o Senhor, que façam isso em 2020, para a tua glória, para o teu louvor, para acrescentar
crescimento do teu reino e louvor da tua majestade. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quantos desejam ganhar almas em 2020? Nem todos levantaram as mãos. Quantos desejam ganhar uma alma para Jesus em 2020? Porque eu não vou nem dizer quantos precisam, porque você precisa produzir esse fruto chamado convertido. Você precisa entender essa verdade e tem que desenvolver isso. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, para também ter entre vós algum fruto. E isso Paulo estava falando de frutos convertidos. Mas existe também o chamado fruto do Espírito. Esse é o chamado caráter cristão. A palavra caráter significa imagem, expressão, marca. É isso que quer dizer. Segundo o dicionário Aurélio, o caráter é o conjunto das qualidades, boas ou más, de uma pessoa. E esse conjunto de qualidades, boas ou más, vai determinar a conduta ou a concepção moral dessa pessoa. Qual é o conjunto de qualidades que tem em você? São qualidades boas? São qualidades cristãs? São qualidades que as Sagradas Escrituras ensinam? Ou o conjunto de qualidades que você possui são qualidades más? São qualidades ruins? Se são qualidades boas, então você vai ter o caráter cristão, você vai ter o fruto do Espírito. Se são qualidades ruins, então você não vai ter o caráter de Cristo. Olha o que diz o texto sagrado: mas o fruto do Espírito é amor, isso você sabe, de qual salteado? Alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e temperança, mansidão e temperança. Temperança é domínio próprio. Então essas são as características, ou são o fruto do Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, então nós vamos produzir amor. Se nós tivéssemos tempo para falar do amor ágape, o amor divino, o amor sacrificial, o amor que vê as virtudes e também as falhas, mas que realça as virtudes e corrige as falhas. Alegria sempre abundante em todos os momentos da vida, em todas as circunstâncias. Paz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os desordeiros não são pacificadores. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, que é o freio cristão. Quando nós temos domínio próprio, nós sabemos dizer não ao pecado, à imoralidade. Quando nós temos domínio próprio, nós não reviramos lixo quando estamos com esse aparelhinho na mão, conectado à internet, ou um tablet, ou computador. Quando pegamos o controle da televisão, também não fuçamos lixo, porque não somos porcos, nós somos ovelhas. Se nós temos temperança, o domínio próprio, nós sabemos frear para não andarmos por caminhos errados, mas somente pelo caminho de Deus. E eu quero destacar desse fruto do Espírito a longanimidade, que é restrição de indignação. A longanimidade é paciência para sofrer ofensas, sem revidar. E você vê isso na pessoa de Cristo, que sendo ultrajado não ultrajou, não revidou, diz Pedro. Firmeza de ânimo, que não se abala. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, Paulo diz claramente: sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não será vão. Então, longanimidade é essa firmeza de ânimo, essa restrição de indignação. Pessoa que é longânima não se indigna por nada. Quando se indigna, passa logo essa ira, está sempre na presença do Senhor. Isso é longanimidade, fruto do Espírito.
Benignidade, amor constante à base de uma aliança. Fala de brandura, de ser agradável, de ser suave. Isso é benignidade, que é quase o mesmo que bondade. Isso é fruto do Espírito que nós precisamos produzir. Outra, o caráter cristão, lá em Hebreus, está escrito que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Quer dizer, Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que tu dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí você diz assim: pastor, mas isso é porque era Jesus. Jesus era a imagem, a expressão exata do ser de Deus. Ele é o próprio Deus. Mas vem o nosso irmão Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar Cristo. Minha família precisa ver Cristo em mim. Os irmãos da igreja precisam ver Cristo em mim. Os meus vizinhos precisam ver Cristo em mim. A humanidade, ou seja, a sociedade, precisa ver Cristo em mim. Vem a pergunta: seu esposo vê Cristo em você? Sua esposa vê Cristo em você? Seus pais veem Cristo em você? Seus filhos veem Cristo em você? Os irmãos da igreja veem Cristo em você? Vamos sair daqui do contexto espiritual, vamos lá para o secular. As pessoas da cidade veem Cristo em mim, querem ser crente como eu, desejam seguir os meus passos. Eu espelho ou reflito a imagem de Deus, a ponto das pessoas apontarem para mim e dizer assim: esse aí é um cristão. Você sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo, parecido com Cristo. Falar como ele fala, pensar como ele pensa, andar como ele anda, se relacionar como ele se relaciona. Por que os cristãos foram chamados de cristão? Porque eram tão parecidos com Cristo, que eles não acharam outro termo para colocar neles. Pequenos cristos, cristãos parecidos com Cristo. Lá em Antioquia, os cristãos foram chamados assim pela primeira vez. Então, você precisa parecer com Cristo. Mas vamos sair do contexto humano, vamos entrar no contexto espiritual. Os demônios veem Cristo em você, estremecem quando lhe veem, quando ouvem a sua voz. Se você é um cristão de verdade, as trevas vão ver que você é luz, que você parece com Cristo, que você é filho de Deus e que você não se comporta como os filhos das trevas. Paulo chega a dizer que nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz, não somos filhos das trevas. Nós não andamos das trevas. Quem se embriaga de noite. Quem tropeça, tropeça nas trevas. Mas ele diz: vocês não são das trevas, vocês não são da escuridão, vocês são filhos do dia, vocês são filhos da luz. E Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo, e assim brilha a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso é que é ser cristão de verdade, e nós precisamos parecer com Cristo. Eu sei que é forte o que eu estou dizendo, mas essa é a trombeta de Deus aos ouvidos da igreja, aos ouvidos dos cristãos. Nós precisamos produzir esse fruto do Espírito, que é o caráter de Deus. Precisamos ser a imagem de Deus. Quando Deus nos criou, e está hoje aí na revista Adultos de hoje, quando Deus nos criou, Ele disse: façamos o homem, como? Conforme a nossa imagem e semelhança. Sabe como é que a linguagem de hoje diz, esse mesmo texto? Vamos fazer o ser humano parecido conosco, uma réplica nossa. E sabe qual é o esforço das Sagradas Escrituras? É que nós cresçamos até chegar à estatura de um varão em Cristo Jesus nosso Senhor.
Sabe qual é o esforço do Espírito Santo, do próprio Pai? É que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Deus quer que nós pareçamos com o seu Filho. Quem é parecido com Cristo aqui, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus. Deus quer que nós sejamos parecidos com Cristo. Ah, irmão, se todos os crentes fossem parecidos com Cristo, ninguém não tinha trabalho nenhum, não tinha problema nenhum, não tinha dificuldade nenhuma em casa, não tinha dificuldade nenhuma no trabalho. Estou falando de relacionamento. Escute essa aqui. A televisão tem algumas coisas boas. Eu assisti uma reportagem naquele programa do Huck, como é o nome dele? Luciano Huck. Uma menina lá da Rocinha, no Rio de Janeiro, escreveu uma carta falando sobre ciência. E o Luciano pegou essa menina e levou para a NASA, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Porque ninguém poderia responder melhor aquelas perguntas que senão a própria NASA. E eu vi a reportagem com o número 1 da NASA. Pense no cara, número 1 da NASA. NASA é como é que diz? O órgão lá da ciência. Como que significa NASA? Vocês sabem dizer o significado? Se souber, me digam aí depois, pastores aqui. Número 1, a pergunta. Ele disse que dentre 18 mil pessoas fizeram um seletivo para escolher 12. De 18, 12. Luciano vai e pergunta assim: mas esse cara esses caras são um expert, né? De 18, 12. Diz: não, cientista nós formamos aqui dentro. Sabe qual é o principal requisito que nós procuramos nas pessoas? Porque os cientistas nós vamos fazê-lo aqui dentro. Aqui dentro nós vamos treiná-lo. Aqui ele vai aprender. Aqui ele vai se tornar um cientista. Principal requisito é de relacionamento. Porque ele disse que precisa de pessoas que se relacionem bem uns com os outros. Que eles vão pegar essas pessoas, jogar lá no espaço por 6 meses, 1 ano, 2 meses, num cubicozinho que eu acho que não é do tamanho desse púlpito. 2, 3, 4 pessoas lá em cima. Precisa de relacionamento. Quando eu ouvi isso, eu pensei 2 coisas. Primeiramente, como eu sou capelão da polícia, eu imaginei numa viatura com 4 militares 24 horas o dia todo. Se não souberem se relacionar, isso eu bato muito nessa tecla lá. E nós que somos cristãos, que precisamos nos amar, nos respeitar, entendemos que nós somos irmãos, que não somos antagônicos, que não somos adversários, mas somos membros do mesmo corpo, temos o mesmo Espírito, recebemos o mesmo batismo, temos um só Pai, um só Espírito, um só Senhor. Nós somos a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Precisamos produzir esse fruto chamado fruto do Espírito. E eu comecei dizendo que o fruto do Espírito é o caráter, e disse que o caráter é o conjunto das qualidades boas ou más, mas que o caráter cristão é o conjunto das qualidades de Cristo em mim. Quer dizer, quando as pessoas veem Cristo em mim. Vamos terminar. Outro tipo de fruto que nós precisamos produzir. Estou falando sobre frutos da vida cristã, e estou dizendo que a ideia de produtividade está na Bíblia toda. Frutos de justiça, que aqui já é a conduta cristã. Olha o que diz Filipenses: cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Justiça é viver de maneira correta, de maneira certa, e nós sabemos o que está certo e o que está errado. Nós temos um juiz de Deus em nós, chamado consciência, que quando nós falamos uma palavra que não deveríamos falar, ele toca o apitozinho aqui. A gente sente, você sente, nós sabemos disso.
Quando nós fazemos uma coisa que não devia fazer, também esse juizinho de Deus em nós acusa lá, dá aquela buzinadazinha, como o árbitro apita as faltas lá no futebol, ou lá no esporte, não é só no futebol não. Então esse juiz de Deus em nós, ele vai nos alertar contra o que está errado, a não ser que esse juiz chamado consciência já esteja cauterizado, calejado. Acho que você já deve ter comprado um calçado novo, aí vai para um culto, para uma festa, aí você volta com as sandálias na mão, porque não consegue andar, porque feriu o seu pé. Uma passeata, uma caminhada da igreja, mas aí fere o seu pé, caleja, e você não consegue andar. Mas você não vai jogar o sapato fora, você põe um algodão, alguma coisa, calça de novo, anda mancando e tal, mas daqui a pouco você está correndo com aquele mesmo calçado. O que aconteceu? Calejou, friccionou a primeira vez, doeu, feriu, segunda vez ainda, a partir daí começa a calejar, faz um calo e não sente mais. Assim também é a consciência. Eu gosto de dizer, eu não sei se eu tenho base bíblica para isso, nunca vi ninguém dizer isso também, nunca li em lugar nenhum, mas eu gosto de dizer que Deus adverte até a terceira vez. A partir daí ele solta a corda, solta o cabresto, linguagem do interior, mas está lá em Romanos, que Deus os entregou às paixões infames, porque eles persistiram no erro, não quiseram ter conhecimento de Deus, não quiseram atentar para a palavra de Deus, não fizeram caso de Deus, diz o texto sagrado. Eu estou pregando a palavra, eu tenho certeza que o seu juizinho chamado consciência está aí já apontando alguma coisa. Você sente, mas aí você sai daqui, é mesmo que ter passado sebo em venta de gato. Já ouviu isso? Mesmo que ter passado sebo em venta de gato, não está nem aí para o que ouviu. Paulo chama isso de ouvinte esquecido, que é como aquele que vai ao espelho, vê que está assanhado, mas quando vira as costas, já não lembra mais do que tal era. Mas você vê essa noite aqui, com essa tsunami de chuva, ou com essa inundação toda aí, com essa chuva pesada que você enfrentou para estar aqui, com certeza, porque o Espírito Santo tem um propósito na tua vida, para dizer que você é especial para Deus, e que Deus está me mandando tocar essa trombeta nos teus ouvidos, para que você seja crente de mesmo, crente 100% mais, crente que glorifica o nome do Senhor, e que atrai as pessoas para Cristo Jesus, nosso Senhor. Frutos de justiça. Justiça é andar de maneira correta, de conformidade com o que é direito. Falou uma coisa que não devia falar, consciência toca o apito. Fez uma coisa que não devia fazer, a consciência toca o apito. Eu vi contar a história de um irmão que aceitou a Jesus, mas continuou fumando. Ele saía de casa, ia lá para dentro do mato, sentava numa tora de pau, começava a fumar. Estava lá ele sentado um dia, quando lá veio uma labigó, uma lagartixa, um carambolo, são essas palavras que a gente conhece por aqui. Aí a bichinha ficou perto dele assim, vocês sabem como é que ela se comporta, não sabe? Aí ele está fumando lá, parou, e ela não botou mais o cigarro na boca, ele começou a chorar, apagou o cigarro, jogou fora, e voltou para casa e procurou a igreja, e se reconciliou, confessou o seu pecado. Um animalzinho estava lá, ele entendeu que a labigó estava dizendo para ele: estou te vendo, estou te olhando, você está se escondendo, é isso. Que o Espírito Santo de Deus te faça sentir também as suas falhas, os seus erros, e você se reconcilie com o Pai, e seja cheio do Espírito Santo do Senhor, como já foi dito nessa noite pelo pastor Valber. Mas é preciso que você produza frutos de justiça, que é a conduta cristã, que é o procedimento moral. Essa conduta pode ser boa ou má, mas a cristã só tem que ser boa. Você viu o texto que eu li, que a árvore boa não produz fruto mau. Como é que
você é crente e produz obra de descrente? Como é que você é crente e se comporta como descrente? Como é que você é crente e se veste como descrente e relaciona-se com os irmãos como descrente e assim por diante? Não, você é crente. Eu quero saber, quantos crentes tem aqui? Levante sua mão direita comigo. Quem é crente? Quem é crente? Quem é salvo? Quem se sente salvo? Levante sua mão comigo. Então, se você é salvo, ande como salvo, fale como salvo, se comporte como salvo, se vista como salvo, trabalhe como salvo. É pesado, não é? Mas essa é a verdade. Quem é que Jesus vem buscar? Os crentes, entre aspas, os evangélicos da época. Não, ele vem buscar os que são lavados e purificados no seu sangue precioso. Você precisa produzir frutos de justiça. A sua conduta de crente tem que ser, como já disse, cristã, que é o procedimento bom. É o conjunto de atitudes e reações do crente em face ao meio social em que vive, que leva esse meio social a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. Olhar para nós e glorificar a Deus e exaltar a Deus. E desejar ser crente como nós somos crentes. E não dizer assim: crente desse jeito tem muito no inferno. E tem mesmo. Às vezes a gente tem que pegar na mão de uma pessoa dessa e concordar. Infelizmente, meu amigo, você está certo. Crente desse jeito aí que você está dizendo tem muito no inferno. Mas olhe para mim, que eu sou crente em Jesus. Eu sou crente de verdade. Sou crente de mesmo 100% mais. As pessoas precisam, como eu disse, ver Cristo em nós. Então você precisa produzir frutos de justiça. Dizendo amém, eu quero que você entenda que os frutos de justiça são por Jesus Cristo. Nós não conseguimos produzir frutos de justiça fora de Cristo. Por isso que precisamos ser cristãos de fato, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E isso é muito forte, esse versículo de Efésios 2:10. Vou ler o resto do versículo. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, significando dizer que quem produz o contrário do fruto do Espírito não está em Cristo. Isso é forte, muito forte. Os verdadeiros cristãos estão ligados em Cristo e por isso eles produzem boas obras, porque eles estão em Cristo Jesus. Eles refletem a glória de Deus na sua vida. Eles refletem a imagem de Deus. Olha esse outro versículo: como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E aqui não está falando dos frutos maus, porque aqui o vara que produz fruto mau é cortado, ou que não produz é cortado. Está falando dos frutos bons. Somente os que estão em Cristo produz frutos bons. Aí dá para você conhecer pelos frutos quem é crente de fato ou quem não é crente. E com aqueles que não são crentes de fato, mas que estão na igreja para atrapalhar, você precisa entender o que a Bíblia Sagrada diz. Pelos seus frutos os conhecereis. E tem um adágio popular que diz: diz-me com quem tu anda e eu digo o quê? Quem tu és? Eu já vi alguém dizer diferente. Diz-me com quem tu andas e eu digo se eu vou contigo. Quem são teus companheiros? Quem são teus amigos? Pastor Amarante, eu cheguei em Bacabal, eu tinha 28 anos, já estou com 59, completando agora no dia 12. Quero meu presente, viu? Dia 12. Aí viu o pastor Boaventura, que já está na glória, chamando um crente de ímpio. Pastor Amarante, eu tinha 28 anos, eu fiquei escandalizado. Ímpio. Como é que um pastor tem coragem de chamar um crente de ímpio?
Passaram-se 30 anos, completei agora no dia 31, 30 anos em Bacabal. E hoje eu chamo esse mesmo crente de ímpio. É como machixe, quanto mais velho, mais ruim. Nunca se converte, nunca se ajeita, nunca se transforma. Mas os verdadeiros crentes é de bem a melhor, porque eles vão brilhando, brilhando, brilhando como a luz, até se tornar dia perfeito. Porque são filhos de Deus. Por isso que eu digo que é pesado. Os que praticam essas obras não são filhos de Deus. Olha o que diz, vou repetir, não sou eu que estou dizendo, é Efésios. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vou voltar para o fruto do Espírito e dizer quais são as boas obras: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Pense, pastor Valberto, se todos os crentes de Pedreiras praticarem só essas qualidades, só o fruto do Espírito, como não vai ser o final dessa festa? Se todos entrarem por esse caminho, aí nós vamos ver, sabe o que? A presença de Deus marcante na igreja, salvando, batizando, curando, fazendo maravilhas, concedendo dons espirituais. Porque quando a igreja se encaixa na palavra de Deus, Deus está no meio dela fazendo tudo isso. Quem é que está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Diga glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é isso. Mas o que foge disso vai para as obras da carne. Os frutos de justiça, além de ser por meio de Jesus, é para a glória dele. Nós vivemos em função dessa glória. Eu preciso glorificar a Deus, não apenas com as minhas palavras, mas com a minha vida, com o meu testemunho de vida, com o meu exemplo. As pessoas, como disse, devem ver Cristo em mim e glorificar o nosso Pai que está nos céus. E assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, esse fruto de justiça é para a glória. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Em João diz assim: nisto é glorificado o vosso Pai, em que vos ameis uns aos outros, que vos respeitem, que vos considerem uns aos outros. Nisto é glorificado o vosso Pai. Então, fruto de justiça é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E agora eu disse, como eu já pisei no freio umas 2 vezes, agora eu digo amém mesmo. Você precisa, além desses frutos que eu já citei, você precisa produzir fruto dos lábios. Perfeito louvor. Não dá para entender como a igreja canta e alguns crentes ficam de lábio cerrado. Não dá para entender como algumas pessoas cantam só por cantar. Eu tive uma experiência profunda em Bacabal. Quando eu cheguei em Bacabal, se você passasse das congregações, na hora de começar os cultos, todas as congregações estavam cantando o mesmo hino. Um hino lindo como aquele: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aí os irmãos cantavam, tão cansado, que não era louvor. O Espírito Santo me incomodou, me levantei de vez, dei um murro no púlpito e gritei: parem! Todo mundo ficou assustado. Mais ou menos esse pastor ficou doido. Meus santos, vocês não estão louvando, vocês estão apenas cantando, vocês estão apenas cumprindo ritualismo. Quantos hinos a gente tem que cantar no culto? 3. Mas tem que ser 3. Não pode ser só 1, não pode ser só 2, não pode ser 4, não pode ser 10. Por que tem que ser 3?
e ninguém canta. Aí ouve o vocal, a banda, e fica por isso mesmo. Quando eu vejo banda, tanto de sopro como eletrônica, só me lembra de Davi. Esses instrumentos têm que tocar música de Deus, essa bateria tem que tocar música de Deus, os levitas têm que estar ungidos, como os seus instrumentos têm que estar dedicados a Deus. Davi, quando delilhava a sua harpa, o demônio ouvia aquele som e doía nos ouvidos dele, mais do que foguete no ouvido de cachorro. Ele não conseguia ficar, saía, porque o som da harpa de Davi era música de Deus, era louvor a Deus. O vocal canta, o coral canta, o solista canta, mas só canta. Eu não estou dizendo que é o caso de Pedreiras, eu estou apenas falando dos frutos dos lábios. Então eu dei aquele murro no púlpito e disse: parem, vocês não estão adorando, vocês só estão cantando. Ou a letra desse hino, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quem compôs esse hino estava na unção, estava no óleo, estava na graça. E pedi que todos ficassem de pé. Vamos cantar o mesmo hino, não vamos mudar não, só quero que vocês adorem. Irmãos, nós cantamos a primeira estrofe e o céu fez assim, ó, baixou, porque está na Bíblia: Deus habita no meio dos louvores de Israel. Quando a igreja adora, Deus se faz presente. Eu já disse uma vez uma frase forte, que também não está na Bíblia, mas acho que não está contra a Bíblia. Eu disse que Deus tem obrigação de estar no meio da igreja que adora, que louva em espírito e em verdade. Por que obrigação? Porque Ele disse: eu habito no meio dos louvores de Israel. Quando você adora, Deus está presente para salvar, para curar, para batizar, para fazer maravilhas. Mesmo em casa, quando você adora, quando às vezes você molha a direção do carro, o guidão da bicicleta, a roupa que você está costurando, às vezes as lágrimas caem, talvez até ali dentro da comida, e quando você está cozinhando, você adora e Deus se faz presente, você adora e Deus te responde, você adora e Deus age, você adora e Deus se levanta do seu trono. Então, se você quer Deus presente, adore o seu nome em espírito e em verdade. Nós adoramos naquela noite, e Jesus batizou, e Jesus curou, e Jesus fez maravilha. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Precisamos adorar. Não façam apenas uma festa. Eu gostei tanto de ser convidado para abrir essa festa, porque a minha intenção aqui é como uma espécie de arrumar o altar. Eu sei que o pastor está aqui para fazer isso, mas a minha intenção nessa mensagem é exatamente isso. Eu quero saber das notícias dessa festa. Eu quero saber do número de pessoas que aceitaram Jesus, do número de pessoas que foram batizadas, do número de pessoas que foram curadas. Eu quero ouvir lá de Bacabal, ouvir na internet que a glória de Deus baixou sobre esse povo pedreirense, porque a igreja resolveu glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu queria que Jesus mandasse mais chuva, você ficar mais um tempo aqui sem olhar para o relógio, mas já vou encerrar. Então, queridos, você precisa só compreender que nós precisamos produzir frutos. E eu comecei falando das palmeiras macho, que era que o papai fazia com as palmeiras, ainda lembra? Cortava. Falei da novilha manina, que é que ele mandava fazer com a novilha que não dava cria? Machado. E João vem dizendo que toda árvore que não dá fruto, ele corta. Quem usa de engano não fica na casa do Senhor. Machado na raiz. O machado está posto na raiz. Fala de juízo, fala de derrubar a árvore. Isso é juízo, julgamento. A tesoura é para o ramo que produz fruto. O Pai tanto se alegra com aquele que produz frutos, que Ele limpa para que produza mais fruto ainda. E Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
Então que meu irmão possa produzir muitos e muitos frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Você possa produzir frutos convertidos, almas ganhas para o Senhor. Não cruze os braços, ganhe almas 2020. Que você possa produzir fruto do Espírito, que é o caráter cristão, que é ser imagem e semelhança de Deus, ser parecido com Deus. Que você possa produzir fruto de justiça, que é a sua conduta, sua maneira correta de se comportar. E que você possa produzir fruto dos lábios, que é a adoração a Deus em espírito e em verdade. Quando a igreja estiver cantando os hinos congregacionais, cante, adore. Quando o vocal, o coral, a banda estiver tocando, adore. Pastor, eu tenho que acompanhar o coral cantando? Nem sempre precisa, mas adore, exalte o nome do Senhor, que o Senhor te comprou com alto e bom preço e trouxe para o reino do Filho do seu amor, exatamente para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Quem entendeu, diga amém. Feche seus olhos mais uma vez. Meu Deus e meu Pai, te agradeço pela oportunidade de ministrar a tua palavra nessa noite. Te exalto, Senhor, por esses irmãos que vieram com chuva para essa abertura. Eu quero pedir que o Senhor abençoe os demais pregadores que pregarão durante essa semana e até segunda. Que o Senhor abençoe o pastor Valberto, os demais pastores e cada irmão aqui presente. Que o teu nome seja exaltado na vida de cada um. E que todos cresçam até a estatura de um varão perfeito em Cristo Jesus. Que o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos. E que o demônio seja envergonhado. Se tem tentado tirar algum dos teus caminhos, que seja envergonhado. E que eles permaneçam firmes e fortes. E sempre abundantes na tua obra. Porque o galardão deles está nas tuas mãos, para conceder a um conforme a obra de cada um. No teu nome, Pai, te agradeço e te adoro. Você pode dizer amém? Muito obrigado. Graças a Deus. Essa palavra veio aos nossos corações esta noite. Eu quero perguntar: há entre nós alguém que ainda não professa a mesma fé, que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Eis a oportunidade de hoje você decidir-se por Cristo, entregando a sua vida a Ele e aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Se há alguém que deseja fazer a sua confissão pública de fé em Jesus Cristo nesta oportunidade, está aberto, o convite está feito. Eu quero convidá-lo a vir à frente, ou aí mesmo onde você está. Se você deseja reconciliar ou aceitar Jesus, levante a sua mão em sinal, e nós pediremos a algum irmão ou irmã que lhe conduza até aqui, lhe ajudando a fazer a sua decisão por Cristo. Não tendo ninguém, nós continuaremos adorando e glorificando ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, nós temos entre os nossos visitantes esta noite, recomendado com carta de recomendação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, os obreiros, dois obreiros, o evangelista Manuel Santos de Moura e o pastor Romildo Pereira de Oliveira, onde estão os servos do Senhor. Estão aí, a igreja quer saudá-los, bem-vindos em nome de Jesus. Façam isso, confirmem isso dizendo sim. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou ficar com a carta de vocês, para depois do culto vocês pegarem comigo, para eu ter a oportunidade e o privilégio de cumprimentá-los mais de perto. Quero pedir também ao irmão Luiz que não saia sem falar comigo após o culto. Queridos irmãos, ainda está chovendo, graças a Deus. Como os irmãos sabem, é muito comum a organização de uma cantina lá fora, um lanche, para os irmãos depois do culto passarem lá, se alimentarem e deixarem uma contribuição para os trabalhos. Não é diferente durante a celebração dos 90 anos. Mas como os irmãos sabem que está chovendo, eu pedi ajuda aqui de alguns obreiros, e eles foram lá, acredito que já fizeram, e o lanche
não está hoje lá onde habitualmente os irmãos encontram, vai estar aqui embaixo, no corredor do templo aqui embaixo, porque lá fora não ia dar certo com a chuva. Então nós vamos encerrar o culto, nós vamos descer, lá no corredor não está chovendo. Agora tem uma diferença dos outros dias, é que hoje nós estamos com um número reduzido, poucas pessoas. Então nós vamos lanchar cada um pelo menos 2 vezes, para não estragar e não dar prejuízo. Sei que vocês não estão apressados para sair nessa chuva, então nós vamos descer, os irmãos podem usar as escadarias aí, vamos nos encontrar no corredor lá embaixo, aonde o lanche será servido hoje em função da chuva. Amanhã nós estaremos reunidos para o 2º dia. Eu estou satisfeito, muito satisfeito com o primeiro. Quero parabenizar a todos os que participaram, os organizadores e os participantes do cerimonial de abertura, simples, bonito como deve ser e pontual. Fomos nós que atrasamos em função da chegada dos irmãos. Deus abençoe, parabéns em nome de Jesus pelo trabalho do cerimonial. E eu acredito que, como eu, os irmãos também estão satisfeitos por todo o culto, pela palavra que ouvimos. Orem pelo pastor Raifran Batista, que será o ministrante da palavra de Deus para nós amanhã. Permitindo Deus, pastor Raifran será o pregador da palavra do Senhor na noite de amanhã. Os irmãos aqui presentes querem agradecer a todos os irmãos que nos visitaram nesta oportunidade, incluindo o pastor Raposo, que veio colaborar conosco, enfrentou aí a chuva para estar conosco nesta oportunidade. Os que querem agradecer, levante a mão e diga assim: muito obrigado em nome de Jesus. Deus vos recompense. Foram tão generosos na hora da recompensa, não. Quantos estão felizes por ter vindo ao templo esta noite? Diga graças a Deus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo por este trabalho, por este culto, em nome de Jesus. Vou pedir aqui ao diácono Inaldo que ore ao Senhor, encerrando o trabalho, e o pastor Natal Soares vai impetrar as bênçãos apostólicas. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, a Ti, Senhor, nós louvamos e Te bendizemos. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor nesta noite promoveu aos nossos corações, pela Tua palavra, Senhor, por este momento tão belo, tão apreciável, ó Deus, em que ainda continuamos sentindo, ó Pai querido, ser conosco em tudo, Deus bendito, levando-nos, conduzindo-nos para os nossos lares, ó Deus. O dia do amanhã, Senhor, nós sabemos que Te pertence, mas a Ti, Senhor, suplicamos, Senhor, nos conceda o mesmo em comunhão contigo. Assim, meu Deus, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo reine sobre todos, e a igreja presente diga amém. A paz do Senhor para todos.